E aí galera, beleza? Eu sou o professor Bruno Shoa, professor de Biologia, e hoje nós vamos para a nossa aula 2 do nosso Vem Enem. Então, vamos lá! Beleza, galera? Então, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre os ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos são os ciclos que vão estar presentes aí em algumas habilidades da tua prova. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é os ciclos biogeoquímicos e depois eu vou fazer uma aplicação, eu vou fazer aqui uma gravação para a gente falar um pouquinho sobre eles, tá? Alguns exercícios. Então, ó, uma introdução básica e simples é um princípio básico de Antoine de Lavoisier, em que a gente sabe que nada se perde nem se cria, tudo se transforma. Essa é a base prática do estudo de ciclos biogeoquímicos, né? Porque ao falar sobre eles, nós estamos falando do ciclo dos principais componentes que fazem parte das moléculas orgânicas, né? Nós vamos falar do chon, né? Do carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Entendendo como cada um desses fatores vai estar presente, a gente também vai conseguir compreender como é que tudo isso vai se relacionar. Final. Então, os ciclos biogeoquímicos basicamente estudam as transferências dos elementos químicos, dos seres vivos em relação ao ambiente. E aí a gente vai estudar 4 ciclos importantes hoje: ciclo da água, oxigênio, carbono e nitrogênio, sendo que cada um desses ciclos a gente vai abordar problemas relacionados ao ambiente, como nós já falamos na aula passada, habilidade número 10 e habilidade também de número 12 da tua prova. Filhão, ciclo da água ou ciclo hidrológico. Nós estamos passando aqui nesse momento, né, agora, se você está assistindo em 2020, por intensos ciclos hidrológicos, né? Então a gente pode relacionar esse assunto, por exemplo, com a parte de geografia, falando, se a gente puder, principalmente sobre essa parte do ciclo da água em relação aos ecossistemas brasileiros, né? Fazer uma biogeografia legal aí. E também, claro, a gente pode falar só da parte biológica dela, que também tem muitos efeitos que a gente pode participar. Tanto que, na hora que nós estudamos o ciclo da água, nós estudamos essa troca contínua de água que está tanto na atmosfera quanto também em corpos d'água, como superfície, solo e águas subterrâneas. Mas não só. A gente também estuda a água que está presente nos seres vivos, né? O seu professor aqui ajudando no ciclo da água. E também essa relação de como o ser vivo pode influenciar num possível micro e macroclima, né? Há influências diretas nas condições climáticas, as condições de umidade de chuva estão relacionadas ao ciclo hidrológico e essa transferência de água pode ocorrer por algumas razões. A primeira delas vai ser a evaporação. A evaporação ocorre em meios que não existem seres vivos diretamente, porque eu tenho a transferência de corpos d'água para a atmosfera. Então, é em meios abióticos. Já a evapotranspiração é o mesmo processo, a liberação de água em estado líquido para estado gasoso, só que agora dos seres vivos para a atmosfera. Nós vamos influenciar muito nessa condição, sim, principalmente quanto à umidade. Eu não falo de animais, eu falo mais de plantas, porque as plantas elas vão sim relacionar o processo de umidade e formação de chuvas com o ambiente onde elas estão. Quanto maior taxas, por exemplo, de desmatamento, e a gente sabe, infelizmente, que aqui na nossa região a gente passa por muito disso, quanto maior a taxa de desmatamento, menor a disponibilidade de água no meio e maior vão ser as alterações ambientais. Precipitação, uma palavra importante para ti. Precipitação é chuva. Então, toda vez que você estiver falando sobre chuva, não esqueça que a gente está falando sobre precipitação. Escoamento e infiltração é quando a água não passa de estado físico, mas ela vai caminhar por meios distintos. No escoamento, ela vai escoar pelo próprio solo, normalmente a formação dos lençóis freáticos, rios e igarapés está relacionado a esse fenômeno. E a infiltração é quando essa água ela infiltra no solo, ela penetra no solo
e ela pode formar aí os rios subterrâneos, né? Como aquíferos e também lençóis freáticos, tudo bem? Nós dividimos o ciclo hidrológico em dois. O ciclo hidrológico ele pode ser relacionado em pequeno ciclo e grande ciclo. O pequeno ciclo ocorre quando a saída de água ela vai estar associada apenas ao ambiente, ou seja, apenas aos fatores abióticos. O grande ciclo é quando esse percurso de água passa também pelos seres vivos do meio ambiente. Tudo bem? Então, quando a gente observa, por exemplo, esses grandes e pequenos ciclos, nós podemos observar que esses grandes ciclos ou ciclos longos, eles vão estar associados aos seres vivos, porque demora um pouquinho mais para que nós possamos eliminar essa água para o ambiente, e também a gente vai ter o ciclo curto, aonde as nuvens vão precipitar e a água vai evaporar. No ciclo longo, ocorre a precipitação, mas há um fator extra, além da evaporação. Existe também a transpiração, a respiração, tanto de animais quanto plantas, e a gente não pode dissociar da fotossíntese. Quando nós transpiramos, quando eliminamos água para o meio, nós vamos tirar essa água do nosso corpo, eliminar em forma líquida, né? E essa água ela vai evaporar, retirando um pouquinho dessa temperatura que está no nosso corpo, né? E a respiração ela também vai eliminar água. Em locais frios, por exemplo, quando você vai para um local que está abaixo de 15 graus, normalmente, você começa a respirar e a sua respiração vira fumaça, uma fumaça que dá para ver, né? Aquela respiração que dá para ver com a fumacinha, ainda é muito comum na nossa região, né? Mas vamos imaginar aqui, colocar uma situação como essa, se você já foi, você sabe o que eu estou falando. E essa respiração, ela só existe em formato de fumacinha por causa da água presente na respiração. E claro, a fotossíntese, ela é o fenômeno de liberação de água e oxigênio através da síntese de açúcar, após a síntese de açúcar. Tudo bem? Ciclo do carbono, se você está ligado, o ciclo do carbono é um dos ciclos que mais caiu em prova de Enem. Ele tem várias questões que se relacionam com eles. No finalzinho da nossa aula eu vou fazer 4 questões, uma de cada ciclo, tudo bem? No modelo Enem, se não do Enem, no modelo Enem. E o ciclo do carbono ele é muito importante porque o carbono ele é o elemento mais coringa de toda a bioquímica. Ele é um cara raro porque ele faz 4 ligações. É difícil você ter um componente que faça isso. E além disso, apesar dele fazer 4 ligações, essas ligações não são nem muito fracas, nem muito fortes. Então elas são muito boas de você tanto quebrar quanto unir. Então ele pode fazer polímeros muito grandes, mas também ele pode ser decomposto facilmente. Isso ajuda no metabolismo, ajuda na nossa conformação física. Então é por isso que o carbono ele é tão versátil e ele vai estar presente em todas as moléculas orgânicas, como carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos e lipídios. Tudo bem? Quando a gente fala do ciclo do carbono, o ciclo do carbono tem alguns detalhes que são interessantes. Primeiro, ele vai estar presente em 4 reações, só que não todas elas são reações que ocorrem em seres vivos. Mas a liberação de carbono, como da água, vão ter fatores abióticos que funcionam aí sem a presença de seres vivos e outros fatores bióticos. Só que nós temos um detalhe, o carbono ele pode ser fixado na sua forma orgânica, como nos elementos orgânicos de carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, ou ele pode também estar na sua forma livre. A forma livre do carbono é o CO2. Mas também nós podemos encontrar o carbono na sua forma livre, CO. Um detalhezinho, uma dicasinha aqui para você. CO, monóxido de carbono, é um elemento muito perigoso e que causa asfixia. Então fica ligado porque ele também pode estar associado a outros assuntos lá nas habilidades, no eixo temático de programa de saúde. Então, a fotossíntese é uma reação que vai absorver carbono. Se você lembra lá da reação de fotossíntese, gás carbônico mais água libera glicose, água e oxigênio. Na reação de fotossíntese, você tem a fixação de carbono como reagente. E na respiração, que você libera gás carbônico. Na combustão completa, que você libera gás carbônico. E na decomposição, que é aquele processo de transformação do componente orgânico em inorgânico,
você também tem a liberação de gás carbônico. Então, o gás carbônico atmosférico, ele tem várias fontes, tudo bem? Então, é claro que a gente vai ter alguns problemas aqui, que a gente vai falar depois de conscientização, mas é legal também que a gente fale que nós fazemos parte do ciclo do carbono. E ele é necessário. O problema é que, às vezes, o problema não é o ciclo. O problema é a alteração, para mais ou para menos, desse processo do ciclo. Então, o gás carbônico atmosférico, ele pode ser fixado na matéria orgânica pela fotossíntese. Depois, ele pode ser liberado pela respiração, pela combustão ou pela decomposição. Nós temos 3 fontes de eliminação e uma fonte de absorção. E aí, filhão, o que isso pode nos trazer de interessante para uma questão? Claro que o gás carbônico nunca vai zerar a sua quantidade, nunca vai deixar de se acumular. O efeito estufa, que a gente vai falar daqui a pouco, ele é natural. Ele aconteceria mesmo sem intervenção humana. O problema é essa aceleração no processo de liberação de gás carbônico, certo? Então, o efeito estufa, ele basicamente é um efeito natural que ocorre sem a presença de incentivo humano, mas ele vai ser o acúmulo de gás carbônico na atmosfera, aumentando a retenção de calor próximo à superfície terrestre. Ou seja, você vai ter uma área, um filtro, que vai deixar a luz passar, mas o calor não passa. Então, a temperatura ela vai ser elevada porque o gás carbônico ele funciona como essa barreira para esse tipo de radiação, né? Que é a radiação infravermelho, que é a radiação de calor. Então a luz toda passa, como num vidro, e aí quando vai sair, sai apenas a parte de outras ondas eletromagnéticas e o calor fica. É o mesmo princípio de uma estufa. Em locais frios, como é que você vai plantar? Pois é, fica difícil. As plantas precisam de temperatura. Então, as pessoas em locais frios vão criar cúpulas de vidro, onde o vidro vai fazer a mesma funcionalidade, né, desse gás. Ele vai deixar a luz passar, mas o calor não passa. Então, a temperatura dentro da estufa é maior do que fora. Ok? Então, quais são as causas principais do efeito estufa? Atividade industrial, queima de combustíveis fósseis e queimadas e desmatamento de áreas florestais. Importante, a atividade industrial precisa deixar de existir? Não, impossível. A gente precisa de materiais que tenham capacidade industrial. Só que, óbvio, hoje a gente está começando a ter um pensamento mais verde em cima da atividade industrial. Então, o uso, por exemplo, de componentes renováveis, a opção por fontes de energia menos prejudiciais, como o próprio carvão mineral, né, o carvão vegetal. Então, há técnicas hoje sendo empregadas na indústria para minimizar esses impactos. Obviamente que os impactos eles vão gerar resultados, mas quanto mais a gente minimizar, melhor, né? A queima de combustíveis fósseis também você pode pensar, lembra que aqui nós estamos falando de ciência da natureza, mas está tudo integrado, filhão. Você vai usar a ciência da natureza numa redação ou em outros eixos, né, de conhecimento. A queima de combustíveis fósseis hoje, ela tende a ser um paradigma a ser quebrado. Então, nós temos que lembrar e imaginar que a queima de combustíveis fósseis um dia vai diminuir até o ponto dela acabar. Qual vai ser o componente que vai substituir a queima de combustíveis fósseis? Ainda não tem, porque ela não tem o mesmo preço e efetividade. Até a efetividade já temos, mas o preço ainda é muito elevado. Então, a energia solar, entre outras, carros elétricos e tal, todas essas práticas que nós temos hoje são para minimizar a queima de combustíveis fósseis. Mas lembra, a maior parte da queima dos combustíveis está associada às indústrias e ao consumidor. Então, o consumidor também tem que diminuir, mas também a matriz energética das indústrias precisa mudar, se a gente for falar dessa discussão, né? Quanto às queimadas e desmatamentos, infelizmente o Brasil ele é um dos campeões desse caso, né? A gente passa ano após ano por recordes de desmatamento, principalmente na região da Amazônia, mas também em regiões de Cerrado e agora Pantanal, que está avançando muito o desmatamento. E eu queria colocar alguns eixos para você estudar aí com os professores de geografia, que são os eixos do Arco do Desmatamento, né? Aquela área que fica no sul da Amazônia, no sul do Pará, no sul da região ali do Amazonas, norte do Mato Grosso,
onde você tem uma intensa taxa de desmatamento devido ao avanço agropastoril. Vamos voltar aqui para fazer alguns exercícios dos assuntos que a gente tinha visto. Vamos fazer alguns exercíciozinhos aqui para o estudo, né, do ciclo hidrológico e também do ciclo do carbono. Muito importante fazer essa exercitação para fixação. Então, vamos lá. Peço que você dê uma olhada aqui na questão de 2013 do Enem. Coloquei uma imagem para ilustrar, apesar dela não estar originalmente na questão. E aí a gente tem um enunciado que fala sobre uma prática. Lembra? A gente vai aplicar as habilidades em cima das questões. Aqui nós temos duas, tá? Habilidade número 12 e habilidade número 29. Ó. Sabe-se que o aumento da concentração dos gases, gás carbônico, metano, entre outros, né, na atmosfera, é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que podem contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases. Importante, tá, filhão? Emissão é liberação. Então, liberação de carbono, 3 fatores, como eu falei. Sequestro de carbono, um fator só, que é a fotossíntese, dependendo do manejo da matéria orgânica do solo. De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Filhão, minimizar práticas agrícolas e minimizar. Ou seja, o que o homem pode fazer para minimizar ações dentro do ambiente. Habilidade 29, bem clara aqui. Nós temos, ó, letra A, evitar a rotação de culturas. Letra B, liberar gás carbônico presente no solo. Letra C, aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo. Letra D, queimar a matéria orgânica que se deposita no solo. E letra E, fazer uso da coivara antes do plantio. Vamos para algumas coisinhas aqui. Rotação de culturas está associado lá ao ciclo do nitrogênio. Então, é claro, o efeito estufa tem a ver com gás carbônico, né? Então, letra A incorreta. Liberar gás carbônico não minimiza esse agravamento, ele aumenta, né? Ele promove esse agravamento. Queimar a matéria orgânica é liberar gás carbônico. E coivara é uma prática em que você, rudimentar, que você queima todo o resto de solo que tinha ali, e claro, de plantas, né? Para poder fazer o plantio. Então, obviamente que a gente vai marcar a letra C de casa. Então, letra C é a letra correta. Então, muita atenção, viu, filhão? A esses pequenos detalhes. Vamos para a questão da Universidade Federal do Mato Grosso, que fala um pouquinho sobre a parte de ciclo hidrológico. Ó, baseando-se no esquema abaixo, que é uma simplificação do ciclo do carbono, mas também a gente pode associar ao ciclo hidrológico, né? Pode-se afirmar que A, B e C representam, respectivamente. Filhão, olha por que isso aqui também está associado aos dois ciclos. Porque esses fenômenos ocorrem tanto no ciclo hidrológico quanto no ciclo do carbono também. Então você tem aqui, ó, a atmosfera recebendo algumas coisas, né? Nesse caso, a atmosfera recebe de A, recebe de decomposição, recebe de C, plantas vão liberar de forma indireta para a atmosfera. A gente imagina que isso aqui seja, de fato, gás carbônico, mas também está associado à água. Então, nós temos aqui os efeitos. Ele quer saber A, B e C. Vamos primeiro analisar A, B e C. Os animais, eles recebem das plantas, provavelmente, o alimento e liberam para a atmosfera alguma coisa. Se a gente está falando de ciclo do carbono, e também, claro, influenciado pelo ciclo do oxigênio, isso pode ser respiração, porque o animal só faz respiração. O indivíduo B, ele pega da atmosfera alguma coisinha. Então, se ele pega da atmosfera, a planta pega da atmosfera alguma coisinha. Se ela pega alguma coisinha da atmosfera, ela pega carbono para fazer fotossíntese. Por isso, B é fotossíntese e respiração. E, claro, C também, a planta vai fazer respiração. Por isso, letra correta, letra C de casa. Filhão, espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, claro, me procura. A gente vai estar aqui com esses materiais, 20 questõezinhas para você. Um grande beijo, fique com Deus e até mais.